Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Penedo Cast, podcast da Penedo Turismo. Eu sou Dalton Bozetti Júnior, sou host aqui desse episódio de hoje. Um podcast que foi pensado e criado para contribuir com o cenário capixaba, na área do turismo, na área do transporte rodoviário, com segurança, com profissionais, empresários, CEOs, executivos aqui que vêm contar suas histórias para contribuir positivamente, trazendo conexões, experiências que vai somar e agregar nesse mercado de uma forma muito positiva. E meu convidado de hoje aqui trata-se de um professor. É isso aí, gente. Um professor de guia de turismo que eu trago aqui para vocês, para compartilhar com vocês um pouco da história do turismo capixaba, um pouco da história desse magnífico, brilhante professor da área de turismo. Eu falo aqui com Fábio Barros. Exatamente, Dalton. Gratidão pela sua presença aqui, de satisfação. Contribuir, de sentar aqui com a gente para contar a sua história aqui. Que bacana. Seja muito bem-vindo. No início já foi bem rico. Espero que a gente possa contribuir aí nessa hora que a gente tem aqui para poder falar. Nós estávamos nos bastidores aí, já chamaram a gente, porque senão o podcast ia ficar extra bancada. Mas que bom, e pelo que eu pude perceber aqui, muitas histórias, muito conteúdo que o Fábio traz aqui pra gente. Fábio é um guerreiro aqui da área, desde 96, né, atuando. 1996. Passou por várias empresas aqui. Fez curso de planejamento de turismo, né, na UVV. Na verdade, eu me formei como turismólogo na UVV e consegui retornar posteriormente como professor da disciplina de planejamento. Que legal, bacana. Gerente de relacionamento da DNA. Isso. Atuou como executivo de contas da Tourlines e da Intercontinental. Só fera do mercado lá. Só grandes empresas. Só grandes empresas. Que legal, cara. Olha para você ver a quantidade de história que esse homem tem aqui para poder compartilhar com a gente aqui e contribuir cada vez mais com o turismo capixaba, né? Com Sem histórias, dúvida. Conexões. Então, sua trajetória é marcada por uma forte atuação, né? Principalmente no turismo comunitário, que é o que a gente estava falando, e no desenvolvimento de experiências autênticas para viagens, né? Perfeitamente. Que legal, cara. Que bacana. Mas vamos lá, Fábio. Conta um pouco da sua trajetória no turismo, como surgiu sua paixão por essa área, né? Não, sem dúvida. É uma história que muitas pessoas conhecem, até porque eu faço questão de narrar. Eu trabalhava na Prefeitura Municipal de Vitória, tive a oportunidade de conhecer, dentro do Departamento de Turismo, um projeto maravilhoso, e aquilo me despertou exatamente para isso. O projeto, ele compunha a participação de uma comunidade, chamava-se Rota Manguezal, e eu estou falando de 1995, né? Não tinha nada para aquele lado. Então, a diretora de turismo, Rosemary Berber Grigato, ela já tinha uma percepção do envolvimento da comunidade para o desenvolvimento de um turismo responsável e sustentável. E aquilo chamou minha atenção. E ao lado a gente tinha o Senac, né? E o Senac, naquela ocasião, ele abriu um curso de guia de turismo. Então, eu já mexido com aquela situação que bacana. Poxa, o turismo, o envolvimento de comunidade, descobri o que era o curso de guia de turismo numa grande instituição que é o Senac, que forma excelentes profissionais. E eu fiz o curso de guia de turismo. Que legal. E naquela ocasião, um dos professores era um dos donos da Intercontinental. E ele falou, cara, preciso que você venha trabalhar comigo. No primeiro momento eu achei que eu seria guia de turismo da Intercontinental, porque a Intercontinental tinha vários ônibus, mas ele aproveitou a minha facilidade de comunicação e me colocou como sendo executivo de contas dos produtos que a Intercontinental oferecia para as agências de viagem, né? Legal. E aí eu tive um conhecimento maior do que era o mercado de turismo, o que era o mercado das agências de viagem. E aí começou a minha trajetória. Que massa. Eu fui conhecendo o mercado, fui convidado pela Tourlines a fazer parte do corpo, aí eu já fui para uma operadora. Então, a operadora monta os produtos, né? Legal. E ela, curiosamente, começou como produto rodoviário, né? Então, a gente tinha o forte rodoviário da Intercontinental, o forte rodoviário da Tourlines. Numa guinada, ela começou a desenvolver produtos aéreos, tornou-se uma grande operadora a nível nacional, com bases em vários estados do Brasil. Que massa, eu lembro dessa ascensão forte dela. Muito. Foi uma coisa assim, em 10 anos ela já era uma das maiores operadoras do Brasil, junto com a Intercontinental. Nome muito forte, né? Num outro momento, eu fui participar da DNA Turismo e trabalhei com o turismo pedagógico. E aí retornei ao guiamento, dentro de um segmento que é bem específico,
né? O guiamento de um grupo pedagógico é inversamente proporcional ao guiamento de lazer. Você faz uma pegada como se fosse uma aula de campo, você troca informações com o professor para poder subsidiá-lo de informações que possam compor o conteúdo programático que ele está desenvolvendo para aquela turma de alunos que vai para uma aula de campo. E isso foi aumentando mais ainda a minha percepção de guiamento, de comunidades. Voltei para casa por conta da pandemia. No momento seguinte, todo mundo teve que ser desligado, a gente até compreendeu. Se adequar, né? Comecei a trabalhar novamente com guiamentos. E nessas oportunidades de trabalhar com guiamento, eu sou um guia raiz. Eu gosto de conversar com a comunidade local. Então, eu ia para Ilhéus e ia conversar com a comunidade. Eu ia para Porto Seguro, Arraial, ia conversar com as pessoas que trabalhavam lá no mercado. Né? Morro de São Paulo, eu ia almoçar, jantar, tomar café, onde a galera local... Network top, né? Para você ter esse contato. Né? E surgiu a oportunidade de eu fazer uma prova para poder ser professor do SENAC, que era meu sonho. Depois que eu me formei, eu tive excelentes professores, que eu agradeço até hoje pela minha formação. Eu sempre passava em frente ao SENAC e olhava assim, eu vou ser professor do SENAC. Eu vou ser professor do SENAC. Que massa. E o ano passado eu passei por um processo de seleção e hoje eu estou conseguindo fazer que legal. Os meus alunos terem paixão como eu tive, e eu quero que eles façam esse caminho que eu fiz até chegar aqui. Que história, hein? São praticamente 21 anos, né? Não, tem mais. Se você for colocar 96, é muito. Tem quase. 96, cara, 2006, tem 30, quase 40 anos. Quase 40 verdade. de exatamente. Caramba. É muito tempo, hein? É muito tempo. É muita história para contar. Eu fiz um curso de pós-graduação numa área que é de gestão do terceiro setor. E eu trouxe da minha graduação da UVV, do curso de turismo, essa ideia de comunidade fazendo a sustentabilidade do turismo. Eu tive um excelente professor de antropologia, um excelente professor de sociologia, que abriram minha mente para esse caminho. E cheguei no curso de pós-graduação, só tinha assistente social, só tinha advogado, contador e tal. Eu lembro que na primeira apresentação da primeira aula, a professora falou, contem um pouco de vocês. Eu sou assistente social, eu sou advogado, eu sou contador. Aí chegou do Fábio, eu sou turismólogo. Aí todo mundo olhou para minha cara, o que o cara de turismo está fazendo num curso de gestão de estratégica de terceiro setor? Mas no decorrer do curso, eles entenderam qual era o meu papel. A minha monografia foi a sustentabilidade do turismo através da inclusão social. Ou seja, eu fiz toda a composição daquilo que eu aprendi no curso de turismo, juntei aquilo que eu estava aprendendo na minha pós-graduação e desenvolvi mais ainda essa proposta de você trazer a comunidade local para dentro do projeto de planejamento do turismo sustentável e responsável. Muito bom. Que história, que experiência, hein? Formado em 96, há mais de 20 anos aí atuando nessa área. Volta agora desde o ano passado no SENAC, onde foi a sua base, para poder ministrar e formar e dar aula para guias de turismo. Para guias de turismo. Me conta um pouco sobre essa aula, esse curso. Como é que é o dia a dia, os dias, quanto tempo fica lá, quantas horas são? Me conta um pouquinho para a gente, Fábio. O curso técnico, então ele tem no mínimo 1 ano e meio de curso. Hoje eu ministro aula no Hotel Senac, Ilha do Boi. Uma turma hoje, inclusive, de pessoas que já são profissionais do mercado, que buscam fazer a sua certificação. Excelentes alunos, eles já vieram com uma bagagem e nesse momento, quando já vem com uma bagagem, você já tem que chegar com um certo zelo, até para que eles possam não ficar decepcionados e entenderem como é que é o processo, né? Boa. Porque o guia de turismo, na verdade, ele é a única profissão regulamentada do turismo, desde 98. Então já existe uma lei, né? E essa lei ela tem que ser desenvolvida dentro do seu contexto. Os profissionais eles têm que se formar baseado nessa competência e habilidade que a lei dispõe que seja feito. O acompanhamento, o trato, o respeito com o seu cliente e com a comunidade local principalmente. Então eu falo assim, Dalto, o guia de turismo ele é o catalisador do sistema. Porque turismo é um sistema. Quem olha de longe não percebe que são vários componentes que fazem um destino turístico. Por exemplo, a Penedo ela faz parte de um sistema de transporte, um sistema de modal.
Um sistema de modal que participa a companhia aérea, que participa Exato. uma van que faz um receptivo, que tem um trem. Então, todos eles são do sistema de transporte. É bem complexo, né? Exato, Não é só não é ser só. um guia. A gente estava falando ali que não tem só a aula do professor que dá curso para guia de turismo. Tem o professor de história, não é isso? Tem até História, o módulo tem de história. Oratória, geografia. Então, o nosso desafio é apresentar para eles, inicialmente, o que é o sistema de turismo. E entender a participação do guia em cada um deles. Um dos sistemas que é mais difícil de você entrar e mexer é exatamente aquele que fala das governanças. Por quê? Porque nós vemos hoje que são exatamente as governanças que têm que fazer um incentivo que não desenvolve a contento as políticas públicas necessárias para que haja um desenvolvimento das comunidades. Por que eu falo isso para você, Dalto? Já que a gente está falando de turismo base comunitária, é importante que, antes de você botar uma comunidade para pensar em turismo, você tem que botar uma comunidade que more bem, que esteja bem segura, que tenha sua escola, que tenha sua saúde pública. Saneamento básico. Exatamente. Por quê? Coleta de lixo principalmente. Imagina limpa. você me chamando hoje, cara, gostei de você, vamos fazer um churrasco lá em casa. Sua casa vai estar bagunçada? Não. Sua casa vai estar com um copo de cerveja sujo? Não. Uma bela analogia, né? Se tiver tudo limpinho, vou receber o Fábio. A comunidade tem que estar alinhada, né? Porque sua casa é local que conforto, eu quero receber bem porque eu vivo bem na minha casa. Porque senão a gente ia para um boteco. É verdade. Então, o que acontece? Isso tem que ser pensado na hora de você desenvolver o turismo na comunidade. Acima de tudo e antes de mais nada, você tem que criar um bem-estar social para essa comunidade. Porque você vai fazer com que eles comece a desenvolver o senso de hospitalidade. Faz todo sentido. Hospitalidade é bem receber. Faz todo sentido. Agora, Fábio, a gente estava conversando há pouco ali, só tem 2 entidades hoje que que ministram o curso de guia de turismo, né? Isso. Que é o SENAC, onde você atua, e é o IFES, né? O IFES, exatamente. Quantos alunos tem na sala de aula? Na nossa turma hoje são 25. Em média, geralmente, que você tem nas outras unidades, que eu sei do IFES. A gente tem aqui o IFES de Santa Teresa, está com curso, o IFES de Piúma está com curso, o IFES de Vitória. O nosso SENAC lá de Cachoeiro já tem um curso, Venda Nova já está com curso também de guia. Bacana. Aqui em Vitória, através do Hotel do Boi, vai abrir turma em Alegre. Geralmente a média é exatamente essa, 25, 30 pessoas. E sempre 25 a 30? Normalmente. Procura razoável, hein? Isso aí. E hoje, por exemplo, SENAC, falando de SENAC, a pessoa que tiver interesse de fazer o curso de guia de turismo, o que ela tem que fazer? Ela pode acompanhar pelo site do SENAC Espírito Santo, aonde vai abrir o curso de turismo e fazer a sua inscrição. E aguardar que haja um número mínimo de alunos para poder fazer a composição e aí ela poder participar das Mas turmas. Anualmente acaba tendo, né? Anualmente acaba... a gente possivelmente terminará a nossa turma agora em novembro e vai abrir já para 2026 uma nova turma. Pô, legal. Mas já existem unidades do SENAC que já estão abrindo turma. Se não me engano, a Alegre abre agora no final de maio. Pô, que legal, bacana. Informação para você que deseja fazer o curso de guia de turismo, vai no SENAC, acompanha o site para ver onde tem inscrições abertas e temos um mestre aqui na área de guia de turismo aqui que vai estar te esperando lá. Opa, vambora. Ô, Fábio, você tem uma forte atuação no turismo de base comunitária, foi o que você estava falando ali, né? Como você enxerga a importância desse modelo para o desenvolvimento sustentável das comunidades? Vamos lá. Eu falo desde 96 que nós hoje temos 3 paradigmas a serem quebrados para que o turismo do Estado do Espírito Santo ele possa se desenvolver de maneira profissional. O mais importante é o paradigma econômico. E é o que nós estávamos conversando, Dalto. Pessoa hoje que vai investir no Estado do Espírito Santo, ela vê hoje uma oportunidade de investir no turismo? Não. Nós temos o forte nosso em comércio exterior, nós temos o forte em petróleo, em rocha, café, você tem hoje indústrias que estão se estabelecendo aqui no norte do estado do Espírito Santo, você tem empresas de fora de logística que estão vindo para cá por conta do nosso comércio exterior, a parte portuária nossa, ela vai ser uma das mais modernas do país, com a abertura dos portos aqui de Aracruz e lá, Presidente Kennedy, que é um complexo absurdo. Cara, monta alguma coisa pelo amor à causa, né? Agora, por questão de rentabilidade, de outras coisas mais, ele prefere... A economia do turismo não é fundamental para o Estado do Espírito Santo. Exato. Por quê? Porque geralmente aonde sobressai a economia do turismo? No local onde ela é fundamental.
Aqui não é fundamental. Aqui você tem outras economias que ascendem e que alavancam mais, são mais atrativas, né? E aí é onde é que entra o turismo de base comunitária. Em vez de eu esperar que um empresário vá fazer um investimento, eu vou fazer com que a própria comunidade entenda o processo de emprego e renda e comece a fazer ali dentro a parte de organização do turismo. Nós temos um exemplo bem claro aqui na Ilha de Vitória, que é a Ilha das Caieiras, né? Ilha das Caieiras. Eu tenho uma aluna, inclusive, que é de lá. A gente fez recentemente uma visita técnica lá com o Guia São Benedito também tem um restaurante Está criando uma parte de turismo de base comunitária lá. Fiz recentemente um trabalho com os meus alunos sobre turismo de base comunitária. Então, eles mantiveram contato com o pessoal de Caieiras, de Goiabeiras Velha, pessoal de Cutuquara, e eles ficaram apaixonados porque eles tiveram contato com pessoas que estão afeitas a desenvolver turismo. Mas a reclamação maior foi exatamente isso que eu te falei. Antes de se pensar em criar algo para que o turista venha, é preciso você criar algo para que a população sinta-se bem, que more bem. Saneamento básico. Acolhida pelo poder público. Exatamente. Aí que a política pública tem que entrar. Ela tem que entrar entendendo que são coisas básicas, né? Mínimas e básicas, né? Direito básico. Direito básico. Entendeu? Porque aí o cara mora bem, ele acaba recebendo bem o cara que vai visitar. Exatamente, cara. Exatamente. Entendeu? Se ele está bem acolhido, bem cuidado ali, automaticamente agora, ao contrário disso, não faz sentido nenhum nele ser receptivo. Exato. Com as pessoas. E é isso que eu penso. Por quê? Porque se você tem uma comunidade que mora bem, você vai ter uma comunidade que vai receber bem. E aí a comunidade vai ficar mais feliz ainda em mostrar como é que eu vivo, como é que é a minha cultura, como é que é a minha situação de apelo popular, de festa e por aí vai. Agora, falando um pouco de base comunitária, de estrutura comunitária, turismo comunitário, né? No Brasil, qual que você acha que é o maior desafio de se trabalhar hoje nesse segmento do comunitário? Eu posso falar que é um fator externo e um fator interno. O fator externo é a real compreensão dos gestores em relação a esse desenvolvimento da comunidade local. Entendi. Entendimento sobre isso. Entender parece básico, né? O turismo é multidisciplinar. Então, o cara que está sentado na cadeira de uma governança de turismo, ele não tem que pensar apenas em desenvolver uma mão de obra para turismo. Não, você tem que pensar na infraestrutura da comunidade de base. E a outra situação é a própria situação interna. Por quê? O brasileiro, por si só, é um ser desconfiado. O capixaba mais ainda. Então, se eu chego lá, você é um líder comunitário, você quer desenvolver na sua comunidade alguma coisa, o nego vai olhar para você e falar bem assim, cara, eu acho que o Dalton ele quer concorrer a algum cargo público na eleição que vem. Infelizmente, é uma coisa que acontece, mas quando você coloca alguém de luta, militante, que quer melhorar de forma coletiva uma comunidade, essa pessoa ela não vai ser bem recebida. Então, a sua maior dificuldade é você unir a comunidade em prol de uma coisa comum, que é o desenvolvimento. É o bem da coletividade, que é a melhoria, que é o bem da coletividade. E aí eu falo para todo mundo, gente, olha só, começa. Se você pega 10 pessoas e elas vão compreender como é que a coisa está funcionando e bota essas 10 pessoas para fazer a coisa rodar, quando você for ver, tem mais gente que está falando, cara, o Dalton está se dando bem com turismo, eu vou abrir meu negócio aqui também. E acaba você criando um movimento maior de pessoas que vão começar a compreender, mas tem que começar. E é um trabalho que não é fácil. É um trabalho que é complexo, é um trabalho que você tem que fazer de educação. E aí, quando a gente fala de educação, é você falar a língua do povo. Não é você apresentar soluções milagrosas, como geralmente as governanças fazem. Porque as governanças, às vezes, falam assim, não, eu vou apresentar para você um modelo, você vai fazer um curso aqui, uma consultoria comigo e a coisa vai funcionar. Aí você monta toda uma estrutura, cadê o acesso, cadê a placa de sinalização, cadê a segurança, cadê o saneamento básico? Então você fica ali numa ilha a placa de sinalização, como é que o cara vai chegar, o turista vai chegar lá para poder se conectar? Você entendeu como é que elas têm que estar juntas? Tem conjunto, né? Exatamente. Então essas são as maiores dificuldades. Eu não falo de Espírito Santo, não. Isso é uma grande dificuldade que ocorre no Brasil. A minha monografia, por exemplo, ela teve estudos de caso. E eu parei para fazer um estudo de caso de várias situações que foram ordenadas no Brasil, em 2004. Eu tenho um projeto maravilhoso que foi pensado para a Ilha Grande. Caramba. E naufragou. Por quê? Porque ele veio de cima. Tinha dinheiro investido, chamaram a comunidade participou da capacitação, das reuniões e tudo, mas na hora de botar em prática a comunidade olhou, não quero. Mas por que não quer? A comunidade não colocou desde o início.
tem que ser partícipe do processo desde o início. Por outro lado, você tem outros projetos que começaram com a comunidade sendo desenvolvida desde o primeiro momento. O que você deseja? Como é que você acha que isso tem que ser feito? O que você pensa de receber um visitante? E a coisa começou a funcionar. Como existem exemplos no Brasil e também aqui dentro do estado do Espírito Santo. Caparaó é um bem próximo. As comunidades foram tratadas. O poder público e a governança local começou a entender e começou a possibilitar, dentro do desejo da comunidade de melhoria local, uma possibilidade para que eles pudessem também alavancar o turismo. E hoje a coisa está bombando, né, Cê? Pô, que legal, bacana. Além de turismo comunitário, você atua também como professor, né? Professor do Senac, consultor com experiências complementares. E o que complementa a sua atuação no mercado hoje? Eu sou um grande estudioso, né? Então eu gosto de estudar todas as nuances externas, né? Nós falamos agora, pouco antes da gente iniciar nosso papo, que nós tivemos dois principais momentos: o atentado às Torres Gêmeas e depois o crash da Bolsa Imobiliária, 2008, que impactaram diretamente o turismo. Então, para você fazer todo um acompanhamento das coisas que você desenvolve como competência e habilidade, é importante que você fique por dentro de tudo que acontece no mundo. Estourou uma guerra lá na Conchinchina, você tem que entender o que aquilo vai impactar de maneira geral. Tem que estar atualizado, né, Fábio? Então isso faz a composição do profissional. O guia de turismo, ele tem que estar atento a tudo que acontece. Ele trabalha com vários públicos distintos. Então ele tem pega a visão aí, pega a dica aí, pessoal. Isso, ele tem que estar por dentro de como é que está a economia do Estado do Espírito Santo. Vão abrir um aeroporto lá em Venda Nova. Cara, isso vai me ajudar em quê? Na hora que você falar, porque o Estado do Espírito Santo, ele é um estado que é um oásis dentro do Brasil e que você vai atrair o turista por conta disso, você tem que falar do aeroporto. Olha, nós construiremos um aeroporto aqui. Olha, está sendo o nosso complexo portuário é um dos melhores do Brasil. Você tem que falar isso, porque isso atrai a atenção da pessoa. Não tem que contar apenas a parte de história, de geografia, de cultura. Você tem que fazer uma composição. Faz parte do processo, né? Mas não é o X da questão, né? Eu falo para os meus alunos o seguinte: se você me acompanha em vários guiamentos que eu faço, você vai ver que eu farei várias abordagens diferentes. Vai depender do que aquilo que o meu público quer ouvir, daquilo que é necessidade que eu passe de informação. O Fábio atua como guia também, né? Atuo como guia. Então, às vezes eu subtraio uma informação que eu vejo que para esse grupo não é importante. Vou dar um exemplo recente. Eu fui convidado para fazer um guiamento de arquitetos que vieram para conhecer uma planta de uma empresa que trabalha com pisos, cerâmicas, e dentro da programação deles eles fariam um city tour. Eu fui convidado para fazer o city tour. Então eu perguntei, qual é o perfil? São arquitetos. Arquitetos? Aí eu conheci a história, estão vindo para conhecer a planta e tal. Aí eu pensei, cara, se eu for falar de Vasco Fernandes Coutinho, só disso, só de muqueca, o cara vai me olhar com perdido, vai achar interessante, mas eu não vou ter o apelo. Mas o que eu pensei? Não vai atrair também 100%. Comecei a fazer a composição da nossa história, da nossa cultura, da nossa gastronomia, e em determinado momento do guiamento, eu lembrei para eles 70% da área que nós ocupamos na Grande Vitória é de aterro. E a nossa urbanização, ela veio a partir da cabeça do então, era governador de estado, não, era presidente distrital, Muniz Freire, em 1897. Foi o cara que fez o planejamento de Praia do Canto e Jardim da Penha. Ele tem um projeto chamado Novo Rabalde, que era exatamente um projeto da ocupação da Zona Norte de Vitória. E eu levei o livro Novo Rabalde para o guiamento. Bicho, na hora que os caras olharam para mim, eles pararam, de repente, começaram a olhar. Olha a aula. Eu fui falando para eles, olha, aqui era aterro, o projeto de urbanização, de ocupação demográfica. Eu falei a linguagem do cliente que estava comigo. Você fez a leitura, teve a sensibilidade e aplicou. Tive a atenção. Então, o guia ele tem que estar atento a essas mudanças que ocorrem na economia, na parte social, a violência. Ou seja, tem que se manter atualizado. E para poder passar a realidade. Né? Conheço uma historinha na Bahia que é muito interessante, eu conto isso para todo mundo. Eu fui conhecer as obras do Pelourinho no 2002. Eu fui com um grupo de agentes de viagem, fui conhecer as obras do Pelourinho. Você conhece o Pelourinho? Sim. Pois é, você sabe que em determinado momento o cheiro de urina é muito forte. É muito forte. Né? Então nós estávamos subindo com uma guia, Norma, uma baiana bonita, um cabelão, e alguém falou, nossa, que cheiro de xixi.
a baiana, a guia, parou. Ó, gente, faça uma roda, vamos conversar. E ela começou a falar do xixi. Que era xixi de Gal, xixi de Ivete, xixi de Betânia, xixi de Caetano. Então ela nos encantou com uma história tão maravilhosa em relação ao xixi que nos incomodava, que no final da fala, nós ficávamos com vontade de se jogar no chão e fazer assim, xixi de baiano, cara. Você está entendendo? História que convence, né? Exato. Então, o guia tem que saber sobrepujar uma objeção que alguém coloca para você com inteligência. Você pega um fato crítico e transforma o crítico ali numa suavidade para que o guia é responsável pelo encantamento. E o bem-estar, né, também, exato. Obviamente. Encantamento, segurança. E ter a criatividade de você transformar aquele momento, às vezes, que não é o mais adequado, num momento adequado, né? Imagina esse pessoal voltando e falando, cara, até o xixi do baiano lá vale a pena. Pois é. Então, é isso que a gente tem. É isso que o guia tem que saber, tem que entender. E quando ele conhece a comunidade local, ele conhece as historinhas, e ele começa a puxar isso com criatividade para poder mostrar. Mesmo que você encontre um rio de esgoto, você tem que, cara, olha só, mas isso aqui e tal, né? É claro que não é xixi de baiano, mas ele tem que ter essa possibilidade, esse discernimento de ele passar por uma objeção dura, às vezes, com inteligência. Exatamente. Porque o que ele fala pode fazer com que o guia retorne ou não. Isso faz todo sentido, né? Exato. Porque, na realidade, fica marcado na memória de quem está visitando, exatamente. Né? E automaticamente o cara não vai ser esquecido, né? Pô, lá em Espírito Santo tem um guia, como você está contando aqui a história lá do Pelourinho, da guia, com cabelo e tal, aquela coisa toda, que fez aquela bela analogia, transformou aquele momento desagradável em um momento agradável. Inesquecível. Ficou gravado, né? Inesquecível. Que legal, bacana. Então, assim, é uma particularidade, uma essência que o guia tem que ter, que o guia de turismo tem que ter realmente, de ele ter informação, de ele realmente se atualizar o tempo inteiro, principalmente na região onde ele atua, né? E sobre os principais acontecimentos. Realmente o cara sai na frente, né? O profissional sai na frente. E realmente ele fica muito mais criativo, mais desejado. Na minha época a gente tinha que ler o jornal. Você procurava. Hoje não, você digita aqui, celular, você já tem tudo à sua disposição. Então não tem como reclamar que a informação não chega até você. Ela chega sim. Que bacana. Entendeu? Ela tem que entender quais são os veículos, tem que entender o formato da informação, como chega até você. Você está em dúvida, você vai ver essa matéria replicada em todos os canais. Então procura os canais, leia tudo que se fala do mesmo objeto em todas as mídias, para você começar a fazer a composição daquilo que é necessário falar e para quem você deve falar. Você não pode falar tudo também. Você tem que saber discernir o tempo certo, a hora certa de fazer. Filtrar ali o máximo. É de acordo com o público. Com o público, né? De acordo com o cliente. Que legal. O que você acredita que o setor de turismo precisa melhorar para oferecer experiências mais autênticas e sustentáveis? Falando do cenário capixaba, por exemplo. Nós temos uma premissa hoje do governo do estado, um grande investimento acerca do turismo como aquele que vai ocupar a lacuna dos impostos que nós perderemos em função da nova reforma tributária. Perfeito, o caminho está sendo maravilhosamente pavimentado, muitos investimentos ainda estão para surgir, fora os que já estão sendo feitos. A competência do estado é fazer a promoção do Espírito Santo como um todo, né, das governanças municipais. O nosso mapa de turismo, eu acho que hoje 3 ou 4 municípios não fazem a composição do mapa de turismo. Para você fazer parte desse mapa de turismo e você receber investimentos, você tem que compor regras, tem que ter um conselho, tem que ter uma atuação, tem que ter uma secretaria, tem que ter várias coisinhas que fazem com que você seja colocado no mapa de turismo do estado do Espírito Santo. E aí você já começa a receber investimento, emendas e recursos para você poder desenvolver isso. Mas ainda falta uma catalisação desse sistema. Como a gente estava conversando, turismo é um sistema, são vários modais. Tem o rodoviário, que está dentro do modal de transporte, você tem o de hospedagem, você tem... Vários setores ligados a uma direção só. E o poder público, ele é principal. Por quê? Porque ele faz uma regulamentação e uma regularização desse setor. Ele é aquele que deve proporcionar investimentos, não apenas a divulgação. E a mão do empresário, ela é fundamental. Por quê? Porque lá no fundo, o beneficiado vai ser o empresário, que é esse, inclusive, que vai fazer com que haja geração de postos para o município. Exato.
Então, se o Estado ele vislumbra que o turismo ele pode trazer receita, ele tem que chegar a contento nessa particularidade da necessidade que o empresário tem de fazer com que haja um acesso, uma sinalização no seu negócio. Né? Não é apenas uma capacitação para que ele possa desenvolver. Você tem que abrir linhas de crédito, você tem que ter uma possibilidade do empresário também se manifestar. Existem possibilidades de você juntar em associações, você juntar em cooperativas esses empresários para que eles possam fazer junto com o poder público essas correções no processo do desenvolvimento do turismo. E, obviamente, trazer a comunidade para dentro do processo. Se você não faz isso, a coisa não vai rodar. Bacana, bacana. O quão importante é o poder público inserido no turismo, inserido na comunidade, para que seja mais atrativo, né? Exatamente. E sendo mais atrativo, obviamente, você consegue movimentar, né? E automaticamente a economia, ela realmente movimenta de uma forma positiva. Lembrar que a parte do direito básico é fundamental para que lá na frente o turismo ele possa sobressair como economia forte. Que legal, bacana. E vida que segue, né? Vida que segue. E vida que segue, mais formações vão acontecendo. Estou aqui conversando com o professor Fábio Barsi, fera na área de turismo. Obrigado. Mais de 20 anos, cara, 30, 40 anos já, quase 40 anos já nessa área. E eu noto que você fala com brilhantismo, né? Com um brilho no olho, porque você é apaixonado. E quando a gente conversa com as pessoas que são apaixonadas, o olho brilha. Você sabe o que fala, fala com propriedade, né? Fala com amor à causa. E é muito legal isso. A gente está aqui conversando com pessoas que realmente têm representatividade, né? Que gosta de fazer o que faz, que tem paixão pelo que faz. Eu acho que assim as coisas dão certo. Quando você faz aquilo que realmente você gosta, aquilo que abrilhanta seus olhos, né? Aquilo que as pessoas... É contagiante, né? E eu estou aqui com você, eu me sinto contagiado pela sua paixão por esse negócio de turismo, né? E o guia de turismo, ele tem uma atuação muito interessante, né? Porque, por exemplo, lá nós da Penedo, a gente pratica treinamentos muito fortes com relação a isso, né? Nossa cultura lá é cuidar e desenvolver o tempo inteiro. A gente entende que pessoas que movimentam o nosso negócio. E assim, o guia está lá dentro de um carro, ele está responsável por, em média, aí, 40 pessoas, sozinho, para fazer uma viagem. Né? E aí nós estamos lá com 2 gestores, né? Então assim, nós temos que ser um apoio, né? Um braço para o guia que está sozinho para cuidar de 40, né? Então assim, nós fazemos esse treinamento muito forte porque a gente tem que entender que a satisfação do cliente de estar lá no conforto e na segurança é o nosso pilar número 1, né? Então é muito importante o guia ser acolhido e abraçado nesse momento. Porque pode ser ele não ser o dono da viagem ali, mas ele vai fazer o guiamento, como você também faz o guiamento. E você pode contar uma... Você também faz guiamento, né, cara? E você adora rodoviário. Eu falo para os guias que eu estou formando exatamente o seguinte. Se eu for numa viagem e não ficar no quarto com minha tripulação, eu não estou curtindo a viagem. Legal. Então eu faço questão de dividir com a tripulação, porque eles são o meu braço direito e esquerdo, eu dependo deles a viagem inteira. Para mim, as pessoas mais importantes é a tripulação. É um time, é verdade, é um time. E a gente faz com que eles entendam isso, né? Porque muitas das vezes não basta só... Lá a gente não chama motorista, a gente chama gestor, né? A gente entende que tem toda uma responsabilidade por trás, né? Eu costumo dizer que o avião, quando decola do solo, e o carro, quando sai da garagem, é o comandante no ar e o gestor na terra, porque ele faz toda a gestão. Ele gere a viagem, ele gere os passageiros, gere os itens de consumo e bem de consumo dentro do carro. É tudo responsabilidade. Ele tem que olhar antes de sair, durante, no retorno, né? Ele tem que zelar por aquela máquina, ele tem que zelar pela segurança dos passageiros. Então, é uma responsabilidade enorme. Então, assim, por isso que a Penedo treina muito. E mesmo treinando, ainda a gente às vezes encontra pessoas que não se encaixam naquela política e está tudo certo. Às vezes a pessoa tem que ser feliz realmente em outro lugar, e a gente respeita isso, porque ninguém é igual a ninguém, né? Todos nós somos diferentes, mas a gente precisa deixar muito claro como a cultura nossa de cuidar e desenvolver muito forte com relação a isso, para ser um braço muito forte para o guia que está lá com 40 pessoas, como você mesmo falou, né? Exatamente. Você se encaixa na tripulação, a tripulação se encaixa em você para quê? Para dar o melhor para o passageiro, que sou eu com aquela viagem, que está lá com o conforto, com a segurança garantida, porque certamente é o mínimo que ele espera, né? Um bom atendimento e com muita segurança, muito conforto. E eu acho que
você ser esse aporte do guia faz toda a diferença, né? E você, como sendo guia, você entende muito bem isso. Entendo, sabe por quê? Porque pega um telefone aqui, se coloca motorista, vai aparecer um monte. Eu tenho amigos, eu converso com eles, de vez em quando, recentemente eu fui pedir uma dica de uma localidade que eu não conhecia para ajudar um amigo meu. Aí, fulano, cara, tô precisando daquele nome, daquela parada em tal lugar. Ô, Fábio, como é que tal? É tal lugar. Bacana. Quilômetro tal. O cara sabe exatamente. Isso aí. Aí eu passo... A bagagem, conhecimento. Rapaz, então quer dizer, você tem que ter esse network com essas pessoas. Exatamente. É network, porque você vai encontrá-los a todo momento. Às vezes eu estou numa parada com uma tripulação, aí paro 2, 3 ônibus e tá lá a galera que eu conheço, a gente senta lá, faz uma bagunça, lembra das viagens, das histórias. E você dividir conhecimento, gente, nesse mercado, não fala sério, né? É muito legal, é muito bacana você dividir aquilo que você sabe, de você dar uma opinião, né? De você, não parem não, que não é legal, ou então parem em tal lugar que você vai ser mais bem atendido, porque saiu do Espírito Santo, realmente, a gente está fora da casinha, né? Então a gente precisa realmente da sabedoria, do entendimento das pessoas para a gente dar o melhor para aqueles que estão acreditando na gente, que é o passageiro. Eu tô com saudade de fazer rodoviária, tem muito tempo que eu não faço, mas quando eu sou colocado para desenvolver uma semana antes, já estou falando com os motoristas. A gente fala muito isso lá, que é planejamento de viagem. Isso, já estou trocando ideia, já estou falando. Planejamento. Onde vai parar, onde vão ser as paradas, qual o melhor horário para sair, né? Qual que vai ser a melhor condição do café, do almoço, do jantar, não é isso, professor? O guia ele tem que ter toda a logística do deslocamento na cabeça. Aonde vai parar, qual o tempo que vai parar, saber que pode ocorrer alguma situação no meio da estrada, qual o lugar mais próximo que você vai pedir um socorro. É o plano B? Exatamente. Ele tem que sair já com o plano B, né? Você divide isso com a tripulação. Exatamente. E assim, quando você vai lá fazer a apresentação, os passageiros querem saber, nós vamos parar, o tempo de viagem vai ser esse. Não obstante que nós fazemos essa apresentação também, mas o guia ele tem um compromisso mais direto com o passageiro, porque nós vamos lá falar de segurança do carro, de cinto, de banheiro, de sacolinha, são vários outros pertinentes à própria segurança do passageiro, mas o guia tem esse comprometimento de estar conectado com a tripulação o tempo inteiro. O bem-estar e a segurança. Essa conexão ela tem que realmente funcionar para o sucesso da operação. Exato. E faz todo sentido, né? Não tem jeito, faz todo sentido. Claro. Pessoal, segue a gente aí, @Penedo Turismo, e no YouTube, Penedo Cast, tudo junto. Seu Instagram? Fábio Barros Pio, PIU. À disposição. Legal, professor Fábio Barros aqui conversando com a gente, trazendo suas experiências, suas conexões, suas histórias para contribuir com a gente aqui nesse podcast. Então vamos lá, vamos às perguntinhas, o bate e volta aqui, muito rapidinho. Um aprendizado que o turismo te proporcionou, professor? Respeito às comunidades locais. Fundamental. Respeito às suas culturas, às suas tradições. Dessa forma você consegue se relacionar e você consegue fazer um guiamento perfeito, porque você faz exatamente essa troca de experiência que é fundamental e que é o conceito do turismo, intercâmbio de culturas. Que bacana. Na sua visão, pela sua longa história, pelas empresas onde você passou, sendo professor de guia de turismo, qual o conselho que você daria para os gestores, no nosso caso lá, para os motoristas aí do mercado, que você daria para esses profissionais do turismo? Entendam mais o que é essa comunidade para a qual você está levando o seu cliente. Procure entender suas dores, seus apelos, suas necessidades. Isso faz uma composição, porque você pode ser um ator social transformador da mudança dessa comunidade. Vou dar um exemplo prático. Você está com o costume de subir constantemente para Santa Teresa e levar seu grupo. Você encontra sempre uma dificuldade em alguma situação. Fez uma viagem, encontrou dificuldade. Fez outra viagem, encontrou dificuldade. Você não pode ficar parado. Para quem que eu vou manter contato para mudar essa dificuldade? É uma sinalização? Gente, vereador, prefeitura. É uma situação de estrada? A estrada estadual, federal, municipal? Você tem agentes públicos que vão fazer com que você possa se conectar para fazer essa mudança. Você tem que mudar a comunidade, porque ela é seu objeto de trabalho. Legal. Qual a característica que um guia de turismo ele não pode deixar de ter? Flexibilidade, tem que ser um cara descolado, ele tem que ser aquela situação, um cara de pau, descolado, tem que ser
rápido, raciocínio rápido e seguro, não pode ter medo, porque você tem vidas. Você falou das 40 pessoas, eu penso em 40 vidas para cuidar. E não são apenas as vidas que você tem como guia, você vai guiar, mas também as vidas daquela população que está te recebendo. Você chegar no local e você apresentar a pessoa, o que a pessoa faz. Dou um exemplo recente que eu tive, uma palestra que algumas das paneleiras fizeram conosco lá na sala de aula, e elas ficaram assim um pouco que frustradas, porque muitos colegas vão lá e apresentam a panela de barro. Perfeito, a panela de barro, né? É uma coisa importante dentro da nossa culinária. Mas muitos colegas esquecem que foi o ofício das paneleiras que foi o primeiro patrimônio... me esqueci a palavra. Primeiro patrimônio... Tombado. Então, quer dizer, imaterial, lembrei. Primeiro patrimônio material foi o ofício, não foi a panela de barro. Então, quando você chega nas paneleiras, você tem que falar das paneleiras. A panela de barro é o resultado de uma cultura milenar que foi preservada. Né? Então, às vezes, você esquece disso. Então, é preciso você conhecer essas nuances da comunidade que você vai visitar. Por quê? Porque são essas histórias de pessoas que acabam enriquecendo, e você faz essa situação de respeito com essa comunidade que é a receptora e as pessoas que você está levando para poder visitar. Bacana. Você, como professor, como guia de turismo, que atua há mais de 20 anos, quase 30 anos nesse segmento, o que o guia espera da tripulação? Uma osmose. Tem que ter uma junção, uma coisa assim, homogênea. Eu acho que... Nos dias de hoje, a conexão. Eu vou contar uma coisa assim, básica. Eu fui para um resort em Ilhéus 3 vezes durante a pandemia. Eu nunca tinha ido. Então, a gente foi com uma empresa de ônibus na oportunidade. E aí, a pessoa da operadora que me contratou, eu estava no quarto sozinho. Aí eu perguntei, você vai colocar a tripulação aonde? A gente costuma colocar a tripulação num hotel lá no centro de Ilhéus. Não, bota no meu quarto. Não, bota no meu quarto. Eu quero que eles fiquem comigo no meu quarto. Não, perfeito. Você colocou, vou fazer o quarto triplo, eles vão ficar com você no seu quarto. Perfeitamente. Aí eu mantive contato com a tripulação, me apresentei e tal. Aí eu brinquei com eles, olha só, vocês vão ficar comigo dentro do resort. Mas como, Fábio? A gente sempre fez viagem para ir e a gente nunca ficou. Foi, tá comigo, vocês vão ficar. Então eles ficaram maravilhados, porque o hotel era all inclusive. E eles ficavam com vergonha. Eu falei, não, amigo, vamos embora, cara. Tá aí, ó, você faz parte. Você vai trabalhar na hora de você levar o ônibus. Aqui você é um turista e usuário, como são todos. Bacana. Eu trouxe você para cá. Então, quer dizer, eles ficaram maravilhados, porque nunca ninguém tinha feito isso. Então, nós que somos guias, a gente tem que entender que essas pessoas, eles têm que estar conosco a todo momento. Se você vai fazer uma viagem, vamos lá, colocar Porto Seguro, e a tripulação só vai atuar na chegada e na saída, esses 3 dias, 4 dias que você não vai ter a tripulação, chama os caras para poder passear contigo. Eles às vezes não conhecem. Então você vai guiar os seus colegas de trabalho. Você faz essa relação de amizade. A conexão é muito importante, realmente. Exatamente, muito importante. Exatamente. Uma referência no setor de turismo para você? Uma seria pouco. Eu vou dizer 3, se você me permitir. Sim. A pessoa que me ensinou muita coisa, professora Leonora Araújo. Legal. Doutora em História, ela que me colocou essa paixão que você vê que eu falo, foi ela que me estimulou essa paixão. Eu sou agradecido por ela. Foi a primeira pessoa que eu falei quando eu passei na prova do Senac, quando eu fui aceito no Senac. A primeira pessoa que eu falei, professora, eu vou transformar os meus alunos em pessoas apaixonadas como você me transformou num aluno apaixonado. Que bacana. Que bacana. A outra pessoa, o falecido professor Mário Petrocchi, ele foi secretário de turismo, ele é autor de vários livros de planejamento, ele era um visionário, e na época as pessoas até não davam muita importância para o que ele falava, mas ele falava com essa propriedade que você falou que eu tenho. Isso eu aprendi com ele, toda a parte de planejamento. Existem muitos outros autores de planejamento, mas eu dedico à memória dele muita coisa que eu aprendi. Ele, infelizmente, não foi meu professor
na faculdade. Eu tive uma outra professora de planejamento. Mas nos momentos de fora de aula, a gente conversava muito. Eu tenho orgulho de ter um livro que foi a primeira edição que ele lançou de um livro dele, autografado por ele. Que ele me presenteou, o livro. E eu passo os ensinamentos dele para todo mundo, ele é uma referência. E uma outra referência é uma aluna, Cássia Copo Felisberto. Ela é uma aluna que eu tive a honra de ser orientador da monografia dela. Eu não tinha tempo, eu consegui, por conta do que ela apresentava, o que ela falava era exatamente turismo de base comunitária. Então eu falei, não, você vai fazer monografia comigo, a gente vai fazer esse trabalho juntos. E eu fiz a orientação, deixando ela colocar em prática tudo aquilo que ela pensava. E hoje ela é uma profissional referência. Que legal. E eu sinto orgulho de ter tido ela como aluna e saber aonde ela chegou. Então, se eu posso falar dessas pessoas, são essas três que eu cito. Interessante. O maior desafio de empreender no turismo é? Exatamente isso, de você entender o que é o setor. O setor de turismo ele é um grande sistema. Então, ele tem que se transformar e caminhar em sintonia como se fosse uma engrenagem. Se você não coloca os sistemas para serem catalisados, isso não vai funcionar. Então, você tem que saber de que forma que você vai fazer com que todos trabalhem em parceria. Bacana. Uma tendência do turismo que você acredita que veio para ficar? Disse muito do turismo de experiência. A experiência ela é fundamental para o turismo. Mas hoje ela está evidenciando uma coisa que a gente não tinha percebido, que nós precisamos fazer uma imersão. Então, gosto dessa palavra, imersão. O turismo de experiência, na verdade, ele não é uma modalidade de turismo. Ele é uma situação de sentimento, de emoção. Então, você tem que fazer uma imersão. E quando você faz uma imersão, você tem que fazer numa comunidade de base que esteja preparada para poder receber isso. Bacana, bacana. Se pudesse escrever o turismo em uma palavra, qual seria? Paixão. Tá escrito. Tá escrito, pô. Tá escrito. Pessoal, estivemos aqui conversando com o professor Fábio Barros, essa fera, esse homem brabo da área do turismo. Que história, que conhecimento, muita informação. Eu acho que a gente tem que se conectar com pessoas realmente que trazem informações, pessoas que realmente ressignificam a nossa vida em algum momento, com muita informação, com muito conhecimento, e você é uma delas do setor de turismo, cara. Parabéns. Obrigado, Dalton. Que Deus te dê muita força para você continuar nessa jornada, que é uma jornada muito linda, muito próspera para o Estado do Espírito Santo. E certamente seus alunos se sentem honrados de tê-lo como professor, tenho certeza disso. Eu fico feliz de ter os alunos que eu tenho. Que legal, bacana, cara, bacana. Para você que acompanha o nosso Penedo Cast, fique atento aos próximos episódios. Agora vamos entregar uma lembrança aqui para o nosso convidado. Quem vem aqui não pode sair de mão vazia. É uma simples lembrança do Penedo Cast para o professor Fábio Barros. Olha, que legal, gente, vai ser guardado com todo carinho. Bacana. Fico feliz de estar aqui. Espero que seja a primeira de várias outras oportunidades. Eu estou sempre à disposição. O que você quiser falar, estou aí às ordens. Legal. Gente, até a próxima. Fique atento aos próximos episódios. Professor, foi um prazer. O prazer foi todo meu. Muito grato em tê-lo aqui, viu? Obrigado, satisfação enorme. Valeu, gente.